Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre mais 10 lidos dos 1001 livros para ler antes de morrer. Bom, essa é uma série de vídeos que eu tô fazendo aqui no canal e agora estamos nos últimos 10 lidos até o momento, né? Estamos aqui no mês de setembro de 2021 e com essa quarta parte dos livros lidos, já tem 3 partes antes dessa, né? 3 vídeos antes desse, estou concluindo então todos os livros que eu já li até o momento, presente nos 1001 livros para ler antes de morrer. Claro que depois eu pretendo voltar aqui para fazer atualizações à medida que eu for lendo outros livros, pelo menos de 10 em 10, né? Então ainda vai demorar um pouquinho, mas ainda teremos um vídeo dessa série muito em breve, porque eu pretendo compartilhar com vocês alguns dos próximos que eu quero ler. Então vamos terminar agora com a parte dos lidos até o momento e o próximo vídeo dessa série será então os próximos livros que eu pretendo ler da minha listinha particular, né, que eu fiz tirando aqui dos 1001 livros para ler antes de morrer. Hoje nós vamos começar a partir do ano de 1968. Já podemos chamar de clássicos contemporâneos, né? Livros que já marcaram sua época, que deixaram aí um legado. Livros mais recentes, então já estamos aí na segunda metade do século XX. Vou chamá-los de clássicos contemporâneos. Alguns livros muito especiais nessa lista. Grande parte dos livros que eu mostrei aí ao longo desses 4 vídeos dos 1001 livros para ler antes de morrer, dos lidos, foram realmente leituras muito especiais para mim, leituras favoritas, grandes favoritos da vida. Se você ainda não viu todos esses vídeos, a playlist vai estar aqui em cima nos cards e aqui embaixo no box de informações, tá? Assim como também o link para todos os livros que eu vou mencionar, tanto para compra na Amazon, como também, caso tenha vídeo aqui no canal, tem vídeo de vários desses livros, vídeos antigos, que com certeza muitos de vocês nunca assistiram, porque são vídeos mais antigos do canal. Então, quando tem vídeo, eu também vou deixar aqui embaixo no box de informações a lista toda completinha. E vamos começar o vídeo oficialmente. Eu vou começar com um dos meus livros favoritos, tanto da vida quanto do gênero. E eu estou falando do gênero da ficção científica, que é um gênero tão querido para mim, como vocês muito bem sabem. Os primeiros 2 livros deste vídeo são de ficção científica e são 2 grandes favoritos e foram publicados no mesmo ano, em 1968. O primeiro deles é o Blade Runner. Androides sonham com ovelhas elétricas? Tem tudo a ver com o livro esse título, né? Ele foi popularizado com o título Blade Runner por conta da adaptação, que também é um título bem legal. Mas ele é um livro, gente, que faz você pensar muito, refletir. Eu adoro como a ficção científica nos faz refletir como ser humano em sociedade, como que estamos fazendo com o planeta. Por exemplo, aqui é um livro pós-apocalíptico, né? O ar já não está meio contaminado, os animais morreram. Ter um animal aqui é símbolo de status, justamente porque são raros. Então, algumas pessoas conseguem até animais elétricos, né, para mostrar que tem algum animal. E temos aqui o protagonista Rick Deckard, que é caçador de androides, porque os androides se rebelaram, né? Alguns não querem mais servir aos seres humanos e eles estão ali inseridos na sociedade como humanos. É difícil identificar um ser humano e um androide, mas existe um teste que consegue identificar e o caçador de androides do protagonista do livro consegue fazer esse teste. Então ainda tem essa questão assim de quem é humano, quem é robô e algumas reflexões existencialistas aqui nessa história. Realmente uma preciosidade da ficção científica, da inteligência artificial, né, que faz a gente pensar sobre inteligência artificial, sobre ética científica. O Philip K. Dick, que abarcou muita coisa aqui no seu grande clássico. Eu creio que eu posso dizer que esse é o livro mais famoso do Philip K. Dick, ainda que realmente seja um autor tão incrível que tenha vários livros sensacionais, né? Eu tenho que ler vários ainda dele que eu não li, mas o que eu li dele eu amei, gente. Esse próximo livro também ganhou uma grande adaptação. Aliás, diferente do Blade Runner, que veio o livro e depois a adaptação, este próximo foi criado em conjunto, tanto o livro e a adaptação, e é um livro sensacional. Estou falando aqui de 2001, Uma Odisseia no Espaço, famosíssimo filme do Stanley Kubrick, né, um grande favorito para tanta gente. Esse realmente é um grande clássico da ficção científica. Arthur C. Clarke, gente, é dos meus grandes autores favoritos também. Tem vários livros famosíssimos do gênero, vários que eu ainda quero ler, mas o que eu li eu amei. E aqui nesse livro tem até um certo mistério. Quando eu comecei a ler esse livro, eu achei que ele seria até um pouco difícil. Não é, ele é um livro bem fácil de ler.
Ele tem uma viagem bem grande ao final, mas ele é um livro fácil de ler e tem até um certo mistério, porque em determinado momento aparece um monolito na Lua e os cientistas precisam saber como isso surgiu, por que isso está lá. Então por isso até que o livro é assim, né, como se ele fosse um monolito, ou monólito, eu sei que tem gente que fala dos dois jeitos, mas enfim. Eu tenho uma edição especial desse livro, lindona, da Aleph, que foi financiada pelo Catarse, mas tá bem difícil de pegar, então vamos com esse aqui, que por sinal foi o que eu li. O Arthur C. Clarke colocou em seus livros algumas previsões que se tornaram certeiras também. E aqui temos um dos robôs, uma das inteligências artificiais mais interessantes também que eu já li, que é o HAL 9000. Gente, eu posso estar falando errado. Não, é 9000 mesmo, é o HAL 9000. Agora vamos diretamente para o lançamento de 1976, um livro que é referência no seu gênero, Entrevista com o Vampiro, de Anne Rice. Eu tenho essa edição novíssima aqui que eu ganhei de presente, mas eu li em outra edição, porém com a mesma tradução, gente, de Clarice Lispector. Quero reler este livro, vou reler por essa edição nova. E pra mim foi um livro incrível, eu amei o universo sobrenatural criado pela Anne Rice, eu achei realmente fascinante, especialmente a criação desses dois protagonistas aqui, o Louis e o Lestat, que são dois personagens complexos, dois personagens vampiros. O Lestat, especialmente, é extremamente complexo, ele é um vilão, mas ao mesmo tempo a gente vai ver outras características da personalidade dele, especialmente, imagino, em outros livros da série. O próximo livro vai focar mais nisso, né? O próximo livro da série que eu ainda preciso ler, mas eu realmente o acho um personagem fascinante. E o Louis é esse personagem que é como se fosse um mocinho, porém ele é um vampiro também, né? E ele tem toda essa questão de dilemas morais na sua cabeça, né, por ser um vampiro. Então existe toda essa controvérsia e todo o universo, a ambientação aqui criado maravilhosamente pela Anne Rice. E lembro de ter ficado fascinada por cada pedaço, pela narrativa da Anne Rice, que eu achei muito rica, e tornou esse universo dela ainda mais encantador, e realmente quero muito continuar lendo as crônicas vampirescas. Eu espero realmente que a Roku relance todas as crônicas, todos os livros das crônicas vampirescas nessas edições, que certamente eu quero fazer coleção. Um aninho depois, um livro totalmente diferente, de um gênero totalmente diferente, dessa vez um dos grandes clássicos da nossa literatura, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Também um livro impactante, um livro curtinho. Aqui a gente vai acompanhar a vida da Macabeia, que é essa personagem sem muitas perspectivas, né, que já começou a vida com muitas dificuldades, todos os seus sonhos, seu cotidiano, sua inocência, e é uma personagem que vai refletir muita gente, né? Vai refletir uma realidade, e há algo enternecedor aqui envolvido, né? Com a minha experiência, pelo menos, é isso que ficou, é isso que eu me lembro realmente, de ter sido muito tocada aí pela narração, inclusive é um narrador fictício, é um escritor que vai narrar a história da Macabeia, né? Como se fosse um escritor escrevendo. Clarice Lispector adota, então, um escritor como narrador que vai narrar a história de Macabeia, pelo que eu me lembre. Eu não fiz vídeo no canal desse livro, gente, mas assim, é daqueles livros que em algum momento eu vou reler, então em algum momento eu pretendo fazer. É uma história que me deixou pensando, que ficou comigo depois da leitura, é uma personagem marcante da literatura, e uma história tão curta, né, mas que realmente Clarice Lispector consegue aqui colocar em poucas palavras uma mensagem tão forte, uma história tão forte. Ainda em 1977, vamos pular agora para outro autor, outro gênero totalmente diferente. Tô seguindo aqui a ordem do livro, tá, gente? E um dos meus grandes favoritos da vida, tanto o autor favorito quanto o livro também, O Iluminado, de Stephen King, o único livro do King que tá aqui nos 1001 livros, né? Eu colocaria vários, como Funk Soul, mas O Iluminado realmente é um bom representante, um dos meus livros favoritos do autor. Provavelmente meu segundo ou terceiro lugar, eu colocaria hoje num top 3, acho que como o terceiro lugar favorito do autor. Um livro extremamente psicológico, que vai unir então todo esse colapso psicológico aqui vivenciado pelos personagens do livro com esse universo sobrenatural que o autor coloca aqui na história. A ambientação maravilhosa de um clássico do terror, aqui com o Hotel Overlook, esse hotel isolado, presos ali numa nevasca, toda essa ambientação já, o clima criado para uma história de terror, e como o autor desenvolve esse terror aqui no livro, né? Porque torna ainda tudo mais eletrizante e mais horrível, já que o terror vai rondar ali uma família de 3 pessoas, pai, mãe e o filho Danny, o iluminado do título, né? Que é esse garotinho tão sensacional e também um dos meus personagens favoritos. Eu amei toda a questão psicológica que o King coloca aqui nessa história,
e como essa família aos poucos vai sendo envolvida por isso, né? Como os pensamentos vão progredindo e mudando e a coisa vai ficando cada vez mais difícil. Um dos meus grandes favoritos da vida, sem sombra de dúvida. Agora vamos para mais um clássico da ficção científica com aquele toque cômico maravilhoso que virou sinônimo do Douglas Adams. Guia do Mochileiro das Galáxias, publicado originalmente em 1979. Gente, ainda década de 70, sabe? É um livro já mais antiguinho, né? É um livro tão pop atualmente que eu fico com a impressão que ele é mais recente. E um livro incrível. Aqui eu tenho a edição que tem os 5 da trilogia, né? A trilogia de 5, como é conhecida, de Douglas Adams. E eu preciso muito terminar o ciclo dos 5. Eu só li os 3 primeiros, mas quero reler agora e concluir os 5 livros. Lembro de ter me divertido muito. Eu li na época da faculdade, ainda nas minhas edições separadinhas, né? Eu tenho aquelas 5 edições separadinhas. Essa aqui é a minha edição toda num só, que é uma edição lindíssima, por sinal, né? Tem até um prefácio do Neil Gaiman aqui. E eu lembro de ter me divertido horrores, sabe? De ficar rindo alto. Eu adoro o personagem do Marvin, que é um robô, a inteligência artificial aqui do livro. Eu adoro vários personagens desse livro. Ele traz alguns reviravoltas aqui na história muito legais. E eu amo o tipo de comédia do Douglas Adams, né? O tipo de humor do Douglas Adams eu acho realmente sensacional, com aquela leveza, ficção científica, com extraterrestres, com reviravoltas e com muita leveza. Então, adoro este livro. Vamos agora para um livro que também me marcou muito, me deixou pensando super. Sabe aqueles que você fica refletindo sobre a história, sobre o caráter filosófico, né, presente nesse livro. Tem vídeo aqui no canal aí, gente, para quem quiser saber um pouquinho mais, até porque eu já faz um tempinho que eu li, então com certeza eu vou falar muito melhor no vídeo do que eu vou falar agora. Eu estou falando aqui de A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Esse é um livro publicado originalmente em 1984. Aqui acompanhamos alguns personagens, especialmente 4 personagens, né, suas intrigas, suas vidas, mas especialmente para refletir sobre questões da vida, da natureza humana, do ser humano em sociedade, sobre fardo, sobre peso, sobre leveza, né? Já diz o título, A Insustentável Leveza do Ser. Um questionamento que fica aqui nesse livro, né? O que escolher na sua vida, o peso ou a leveza? Porque a leveza também tem os seus vários contras, né? E o peso tem suas coisas a favor. Aqui tem uma citação, né? Quanto mais pesado é o fardo, mais próxima da terra está a nossa vida. E mais real e verdadeira ela é. Em compensação, a ausência total de fardo leva o ser humano a se tornar mais leve do que o ar. Leva-o a voar, a se distanciar da terra, do ser terrestre, a se tornar semi-real. E leva seus movimentos a ser tão livres como insignificantes. O que escolher então? O peso ou a leveza? Enfim, traz entre essas e muitas outras reflexões filosóficas e existenciais aqui no livro, enquanto a gente acompanha a vida desses personagens na história, né? Seus vínculos emocionais aqui, casais que ficam juntos, depois se distanciam, que querem viver juntos, mas não querem ao mesmo tempo, pessoas com medo de compromisso, entre várias outras coisas. Então, para saber um pouquinho mais, confere lá o vídeo. Mas realmente foi um livro que me marcou muito e que eu também quero reler em algum momento. Um dos últimos livros que eu li aqui da lista dos 1001 livros para ler antes de morrer, e também um dos mais difíceis. Há algumas cenas aqui nesse livro de embrulhar o estômago, mas também um livro tão interessante em tantos aspectos e que foi escrito como uma crítica. O autor, inclusive, recebeu ameaças de morte por conta desse livro. Também tem vídeo aqui no canal. Foi o primeiro vídeo que eu gravei quando eu mudei para este apartamento. Estou falando de Psicopata Americano, publicado originalmente em 1991, comecinho aí da década de 90, do autor Bret Easton Ellis. É um livro que fala demais sobre uma vida de aparências, sobre o consumo excessivo, né? O consumo para estar vivo e o consumo para se ter um prazer na vida, entre muitas outras questões. Afinal de contas, temos no título Um Psicopata Americano. Então, o protagonista do livro é totalmente psicopata e as coisas que se passam na cabeça dele, as coisas que ele imagina, em contraste com as coisas que ele externa, que ele fala, são realmente perturbadoras. Então tem muitas cenas perturbadoras aqui neste livro, enquanto você acompanha essa vida de muito glamour ali dos ricos e poderosos em Nova York. Seja ciente de que é um livro para quem tá com um estômago forte e para quem vai aguentar as cenas fortes aqui, porque até hoje eu sou traumatizada com algumas cenas desse livro. E publicado originalmente em 1993, um livro que eu já li há alguns anos e que também tem uma grande adaptação, uma adaptação que eu assisti primeiro do que eu li, né, que me marcou na época que eu assisti, porque eu era pré-adolescente. E eu estou falando de As Virgens Suicidas, do Jeffrey Eugenides. O título é meio que autoexplicativo. Aqui nós vamos acompanhar
algumas irmãs, várias irmãs que cometem suicídio. Elas moram ali naquelas casas de vizinhança e o livro é todo narrado pelos garotos da vizinhança que eram fascinados por essas garotas, né? Eles acompanhavam essas meninas, eles eram encantados e apaixonados por elas. Elas viviam ali muito presas dentro de casa e aqui já com o distanciamento, com a voz mais adulta, eles vão relembrar, essa voz plural mesmo aqui no livro, eles vão relembrar e narrar esses acontecimentos. Então ele realmente é junto um romance de formação, um romance trágico e também com muita melancolia, muita nostalgia, e eu lembro de ter amado esse livro. Realmente faz alguns anos já que eu li, mas foi uma experiência muito interessante e eu gostei demais. E agora vamos para o último livro aqui dos 1001 livros para ler antes de morrer, que eu li, um publicado em 2005. Eu provavelmente li este, gente, talvez em 2016, creio eu, né? Eu lembro que eu tinha acabado de me mudar, de casar e me mudar para o meu apartamento anterior a este, então eu acho que foi em 2016, já há um tempinho. E eu estou falando de O Mar, do John Banville. Eu nunca tinha lido nada desse autor. Eu peguei na época o livro bem aleatório mesmo, vi que foi vencedor do Man Booker Prize, gostei da sinopse e li. E realmente ele também, assim como o livro anterior que eu acabei de mencionar, ele também tem um caráter muito melancólico e nostálgico. O protagonista desse livro está em luto pela esposa que morreu, então ele volta para um local onde ele costumava passar sua infância, as férias de infância, que fica próximo ao mar, né? Então ele vai rememorar um período e um momento de sua vida que foi muito marcante para ele, então tem toda já essa nostalgia e melancolia envolvida. E toda essa questão do mar que vai acompanhar tudo isso, né? O mar da infância, o sol e o verão, em contraste com o luto e o mar cinzento do momento, né? Então ele é um livro cheio de memórias, é um livro de memórias e que tem aí toda essa questão dos períodos de nossas vidas, os contrastes, a infância, a leveza, as descobertas, as experiências, né, que foram moldando em contraste com o agora, com uma parte já mais avançada da vida, totalmente diferente, com tudo isso que vem, as mudanças de pensamento, as reflexões, os aprendizados e por aí vai. Eu não lembro muitos aspectos específicos do livro, né, porque não tá muito fresquinho na minha cabeça, mas isso foi o que ficou comigo, né. Eu acho interessante quando eu faço esses vídeos dos 1001 livros, porque eu começo a relembrar sobre a história, sobre o que ficou comigo dessas histórias. Porém, eu poderia ter assistido o vídeo que eu gravei sobre ele na época, tem vídeo aqui no canal, né, pra lembrar um pouquinho mais. Então, se você quiser saber mais sobre o Mar, do John Banville, já tem vídeo no canal, assim como vários outros que eu também mencionei e que vão estar aqui embaixo no box de informações. E é isso, finalizamos então mais 10 lidos dos 1001 livros para ler antes de morrer. Desta vez finalizamos com este vídeo todos os lidos até o momento. Convido a todos a assistirem os vídeos que eu já postei aqui, tá na playlist, tá, gente? Aqui em cima e aqui embaixo. Também tem vídeo folheando os 1001 livros, caso você queira ver mais dele por dentro, outros livros que estão por aqui. Conta aqui embaixo se você já leu algum desses livros que eu mencionei no vídeo. Se quer ler, deixa aqui seu comentário. Se você tá gostando dessa série de vídeos, né, pra eu me empolgar e continuar fazendo. Se quer ver o próximo com os próximos que serão lidos. Então, vou ficando por aqui. Não esquece de curtir também, conferir tudo que eu falei no box. Se inscreve no canal para receber tudo em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima.